programa O Equilíbrio do Universo, com Devaji Suede. Apresentação: André Dias. Entrevista: As 9 fases da Ascensão. Estou aqui com Devaji Suede, líder do projeto Ecovila Utopia, que tem um livro publicado de nome Uno, a Ascensão 1, a Longa Vida de 2020, que descreve algumas técnicas que diz servir para alongar a vida do praticante, e disse que teria as sequências desse livro. Devaji Suede, você ainda pretende publicar esses livros, mesmo depois do que você tem dito que vai acontecer a passagem do tempo do conhecimento para o tempo da execução? Embora esse ano poderá ser o momento desta transição, ela será vagarosa. Como disse numa outra oportunidade, essa transição já vem acontecendo há muito tempo. Entenda, é como se o tempo do conhecimento estivesse diminuindo e o tempo da ascensão estivesse aumentando. E quando os dois estiverem em 50% e o tempo da execução ultrapassar os 50%, então houve a passagem. Mas ainda será possível ter acesso ao conhecimento, que são as revelações extrafísicas e descobertas físicas, como de manuscritos, artefatos e máquinas da antiguidade. Estou terminando o livro deste ano e o livro de músicas, além de estar gravando as músicas, escrevendo e produzindo esses vídeos podcasts deste ano, que serão também 40. Com respeito à continuação dessa série de livros das 9 técnicas de ascensão, esse primeiro livro foi disponibilizado a todos que queiram saber sobre as técnicas, mas decidi deixar os outros apenas para aqueles que forem residir numa de nossas ecovilas, porque até o momento, até o primeiro livro, só se pode ser iniciada as técnicas com 2 condições. Primeira condição: quando o praticante tiver um local próprio para ficar isolado das coisas do sistema, pois as técnicas iniciais são de alteração das alianças de benefícios mútuos, que quando todos encarnam na 3D fazem com as linhagens uma troca de favores para poderem cumprir suas missões, pois eles são compulsoriamente os que gerenciam algumas áreas de atuação. Com essa alteração deixarão de ter auxílio e muitos problemas podem passar, até mesmo deixar seu corpo físico e ter que encarnar novamente. Segunda condição: o início dessas técnicas requer do praticante que esteja longe de pessoas e de todas as rotinas do sistema, pois quando a pessoa resolver alterar sua refeição, sua exposição ao sol e outras coisas que estão fora do padrão dos cidadãos do sistema, que entendem em sua cultura como normal, provavelmente procurarão fazê-lo deixar as técnicas. E quando pretender explicar, por mais que seja claro na explicação, como as pessoas dos sistemas estão vacinadas sobre coisas assim, ouvindo algum darão. Pois, como tenho dito em livros, para se entender certas coisas é necessário ter certas funções que na realidade são experiências anteriores. A maioria delas são de outras vidas e, como isso lhes faltam, e também de entender a eternidade do ser, de forma alguma compreenderão, considerando o parente praticante como alguém que precisa de uma ajuda psiquiátrica. Você pode dar uma explicação superficial de como se procederá a essas técnicas, demonstrando de como é possível estender a vida com elas? Bom, essas técnicas são semelhantes à transição que falei há pouco. É diminuir a absorção pelos 5 sentidos das matérias densas e aumentar gradualmente o uso de matérias mais sutis da 3D.
Isso fará o praticante diminuir o processo de deixar a juventude, aumentando o seu tempo de vida. Há algum tipo de comprovação científica para você ter chegado a idealizar tais técnicas? Há muitos experimentos com pesquisadores amadores, como Masuro Emoto, um médico japonês que fotografou cristais de água depois de ter expressado certas palavras e frases que alteravam suas formas, quando as palavras emitidas eram positivas e quando eram emitidas palavras inversas. Há muitas experiências similares com plantas que cresciam e davam frutos ou murchavam de acordo com as palavras emitidas a elas. Experiências em ratos demonstram que aqueles que comeram apenas uma vez ao dia viveram mais do que aqueles que dividiram a mesma quantidade calórica em suas refeições. A exposição demasiada ao sol faz surgir sinais como linhas de expressão e flacidez, diminuindo o tempo de vida das células por vários fatores, principalmente as que ficam diretamente expostas a ela. Isso, entre outras coisas, que coopera para a criação dessas técnicas. Baseando-se nesses experimentos, o que você conseguiu alcançar para elaborar essas técnicas? Existem outras informações, digo, de âmbito espiritual ou de livros? Bom, digo que essas informações são de cunho espiritual, porém, para que algumas pessoas possam aceitá-las mais facilmente, chegaram a mim essas informações por livros que li, vídeos que vi, postagens. Tudo cooperou para me despertar, como costumo dizer, foram insights, estalos que despertaram memórias de minhas vidas passadas. Também tem o livro Perdido de Enki, de Zecharia Sitchin, que demonstra que os Anunnakis, quando chegaram na Terra, perceberam certas distâncias entre a atmosfera do seu planeta natal, onde aqui era de uma temperatura extremamente elevada. Os Anunas, trabalhadores que vieram do seu planeta, Nibiru, para trabalhar na mineração, falavam do calor extremo da Terra. No livro também fala sobre a contagem do dia em Nibiru ser mais extenso. Então as técnicas consistem em alongar o tempo do dia em etapas, sempre duplicando, ou seja, quando iniciar essas técnicas, o dia do praticante terá 48 horas, como também a temperatura ambiente, a alimentação e tudo mais na vida ser diminuída em 50% a cada etapa. Isso é um dos motivos de ficar fora de ser possível iniciar essas técnicas, principalmente vivendo num sistema de 24 horas. E você já iniciou essas técnicas? Eu ainda estou vivendo dentro do sistema para cumprir minhas responsabilidades e compromissos com meus amigos e familiares que estão dentro das alianças que firmei com eles para me auxiliarem nessa empreitada, e também finalizar os livros para encontrar os voluntários da luz desse projeto. E neste caso, acho que, como muitos devem estar pensando, você deveria ficar no sistema para auxiliar quem ainda está para despertar desse seu grupo. Eu pretendo estar entrando no sistema para visitar os parentes e amigos. Pretendo dar início a essas técnicas esse ano, já que cumprirei essas etapas. Inicialmente, em um período de 2 dias a cada mês, estarei vindo visitar os parentes e amigos, mas estarei, de certa forma, no sistema, pois minha missão mudará. Meu título será alterado, pois como as ecovilas fazem parte do lado do bem, minhas atividades serão outras, pois sou mediador do equilíbrio entre o lado do bem e o lado inverso.
estarei me reunindo com as ecovilas, locais de pesquisas de campo, locais de busca da espiritualidade e outros grupos, assim como outros do outro lado. Mas como assim? Você vai estar ajudando o outro lado também? A missão de um mediador é estar buscando o diálogo entre as duas partes envolvidas. Como disse Jesus, o médico vai ao que precisa dele. Na realidade, se pensa que o lado inverso é que está com problema, mas faz coisas inversas. Mas estou falando dos maiores envolvidos nesse antagonismo, que são a ciência e a religião. Esses são o carro-chefe desses dois lados. Mas talvez você esteja se referindo aos lados antagônicos da densidade, que é o lado emotivo do amor e o lado emotivo do inverso ao amor. Isso é outra questão. Fazer o bem e outra coisa, todos os dois lados emotivos fazem, pois conduzem suas vidas pela emoção e por isso estão predispostos a ser conduzidos por um desses dois lados emotivos. Caso sejam deixados de lado ou passarem por algum problema amoroso, como o caso da falta de fidelidade de um casal, no entanto, ajudar o lado emotivo do inverso ao amor, que causam problemas, como tirar a vida de alguém, se apoderar de bens alheios, vender armas e drogas ilícitas. Muitos religiosos fazem, e isso até Jesus fez. Mas você é o líder do projeto Ecovila Utopia, certo? Então acredito que deveria estar residindo em uma ecovila, liderando-os. Na realidade, sou o líder deste projeto, porém o projeto tem várias atividades a serem realizadas e a administração das ecovilas ficará a cargo de seus próprios cidadãos. Terei tantas atividades que apenas visitarei as ecovilas em longos períodos. Já existem praticamente 2 ecovilas Utopia em processo de criação, uma no Rio e outra em São Paulo. Já possui um grupo envolvido, mas ainda falta definir os locais. Você falou sobre o despertar, mas alguns acreditam que o tempo de despertar já passou. O que você entende sobre isso? Muitos falam sobre muitas coisas que são distintas do que recebi e do que calculei com a polissofia. Longe de mim dizer que o que falo é a verdade. Cada um tem a sua verdade, que serve para um propósito. Isso acontece porque cada um recebe informações de seres físicos e extrafísicos distintos, ou às vezes são os mesmos, mas sabem o que dizer para cada um, que estão em seu tempo evolutivo, que fazem parte de um dos 9 grupos atuando na Terra e em outros orbes. Bom, de outra forma, como eu disse com respeito à passagem do tempo do conhecimento para o tempo da execução, que é gradual em diminuir um e ampliar o outro, da mesma forma acontece com o tempo de despertar, que é distinto para todos os missionários que atuam em distintas áreas e precisam saber de coisas concernentes à sua área de atuação. Alguns também acreditam já estarem na 5ª dimensão. O que você tem a dizer sobre isso? Pode ser que entendam a passagem para a 5ª dimensão como sendo algo consciencial na mente, pois o que recebi sobre a 3ª dimensão é que uma é densa, mas tem uma parte é densa, mas também tem matérias sutis nela, pois a matéria vai se sutilizando, diminuindo sua composição até você passar para a 4ª dimensão, que é sutil, de forma gradual. Nos livros que escrevi, digo que a 3ª dimensão é subdividida em 4 estágios. A 3D profunda,
que contém cerca de 70%, a 3D baixa, que contém cerca de 20%, a 3D média, que contém cerca de 5%, e a 3D alta, que contém cerca de 2%, sobrando apenas 3% delas distribuída entre a quarta dimensão até a 11ª dimensão. Baseados nessas pesquisas e em informações que recebe daqueles que te assistem espiritualmente e fisicamente, você acredita que terá poderes sobrenaturais? Todos terão, pois ao começar a subir dentro da 3ª dimensão, o corpo humano vai começar a diminuir seus sensores físicos, os 5 sentidos, o tato, o olfato, a degustação, a audição e a visão, e consequentemente estará aumentando o seu sentido dos planos sutis, que tem chamado de sensor vibracional. Vai ver e interagir com os seres da 4ª dimensão, o mundo dos espíritos, vai comprovar a reencarnação, pois quando alguém deixa definitivamente seu corpo físico e ele estiver próximo, verá seu espírito ou sua alma sair do corpo e vai conversar com ele, verá os anjos ou os seres espirituais chegando para o levar para um local de preparo para poder retornar em uma nova encarnação, verá as cidades espirituais. Com isso, um parente vai saber onde seu familiar nascerá. É claro que quando aqueles humanos começarem a ver e dialogar com o mundo espiritual, esses já viverão muitos milhares de anos, até viver para sempre no mesmo corpo e transitar para a 4ª dimensão. Mas como assim viver para sempre? Mas algumas religiões que possuem máximas semelhantes à polissofia acreditam que o ser humano vive para encarnar várias vezes e com o fim de poder reparar laços kármicos e evoluir. Certo, mas isso pode ser feito em uma só existência. A humanidade está hoje na 3D profunda e por isso seu tempo de vida foi diminuído. Na Bíblia se pode verificar a genealogia de Adão, onde se vê que no adensamento de seus descendentes, a humanidade foi cada vez mais diminuindo seu tempo de vida, pois quanto mais absorvia as matérias densas da Terra, mais diminuía seu tempo de vida. O adensamento lhe ampliou mais formas de interagir com a matéria. Isso, na realidade, foi ótimo, para que o ser humano pudesse agregar funções evolutivas. Por isso, hoje, 2023, muitos já estão em fase de despertar e diminuir, frear essa diminuição de tempo para poder aumentar seu tempo de vida, para depois viver eternamente e passar para a 4ª dimensão, o mundo dos espíritos. Mas e aqueles espíritos que estão cobrando, requerendo que o encarnado repare o que fez com ele noutra vida? Eles estarão aqui e alguns farão coisas para lhe atrasar ou lhe tirar a vida? A maioria desses espíritos já estão sendo retirados daqui para outros orbes do sistema solar. Esse é um tipo de arrebatamento, só que no mundo espiritual. Mas também existem milhões de espíritos que se voluntariaram ou estão sendo utilizados porque estão na condição de predisposição para ajudar a resgatar essas energias deletérias. Eles ficam em cápsulas dentro de naves na 4ª dimensão e encarnam por períodos curtos e longos. Reparam suas falhas e as dos outros com essas ações. Depois participam de missões reparatórias, porém só de coisas menores que eles mesmos fizeram com um viver mais espiritual ou como um profissional que ajuda a muitos.
Voltando ao assunto principal, essas técnicas de ascensão darão ao praticante uma vantagem no resgate de suas reparações kármicas? Vantagem? Pode-se entender assim, porém, todos que utilizam a matéria um dia será requerido uma reparação compatível. No entanto, como o praticante viverá para sempre, e já alterou sua postura diante dos problemas a resolver, se ficar livre de acidentes, viverá muito mais tranquilo e fará seus resgates kármicos muito mais espaçado, pois aqueles seres espirituais ajudam a todos, que alguns entendem que são os anjos de Deus. Gênios, outros os entendem como espíritos superiores, como que são entidades espirituais ou qualquer outro título de trabalhadores espirituais. Eles, junto com a consciência de cada um, vão programar suas reparações por toda a sua estadia. E como eles deixarão de ter novas falhas, pois alteraram sua postura, encerraram todas as reparações em pouco tempo, podendo assim avançar mais rapidamente à quarta dimensão. Para terminar, há algumas pessoas que ainda acreditam que o humano vive só uma vez, mas acreditam na vida eterna, porém que ele nasceu agora e viverá para sempre ao lado de Deus. Como você comprova a eternidade do ser humano? Na realidade, todos os seres nascem iguais e também terão oportunidades para chegar à intelectualidade como o humano chegou. O humano foi ajudado pelos Anunnaki, por isso pulou certas fases evolutivas, que essa ajuda é prevista nas leis naturais da matéria. Como tenho dito, tudo nesse universo é regido pelas leis do universo, que são aprendidas com as leis naturais da matéria, as quais tenho publicado em um livro esse ano de 2023, sendo esse livro referente a 2022, pois todos os 3 livros de 2022 disponibilizei com atraso esse ano. O livro é As Leis da Matéria Base, que descreve que, por movimentos naturais, a matéria base, que é o princípio inteligente, o próprio ser, que por suas experiências com outros de seus iguais, alcança o desenvolvimento e vai gravando em si essas leis que vão sendo aprimoradas em cada etapa que o ser passa, aumentando a quantidade de componentes de seu corpo até ser o ser humano que está no fundo do poço do abismo, que é a Terra. Bom, essas leis são a base para se entender o porquê o ser é eterno, pois ele começa agregando novas funções até agregar tantas que alcança a intelectualidade, com cada um ajudando ao outro a subir. E depois ele retorna estendendo a mão para que quem o ajudou fique na mesma condição dele. E como o ser simples agrega outros seres para formar seu corpo, ele vive por um tempo, mas depois se separam, que pode ser por serem consumidos por outro grupo maior ou por ter esgotado seu tempo de sua cota de resgate das matérias do universo daquele ambiente. Como sua experiência o fez progredir, ele passa para outro ambiente, com uma quantidade maior de componentes, que exige que ele também tenha mais componentes. E assim os seres vão passando por estágios e por dimensões, aumentando os seus componentes, até chegar à terceira dimensão com uma imensidão de componentes. Explicado isso, como entender que o ser é eterno? Costumo explicar com algo conhecido pelo humano. Quando alguém queima algumas folhas secas em seu quintal, ele está transformando a matéria em outra por uma das forças da natureza, que é a temperatura, o fogo.
Aquelas cinzas servem para adubar a terra e seus nutrientes ajudarão o crescimento de outras plantas que podem ser hortaliças. Bom, se aquele material queimado no fogo fosse jogado fora, pois para nada mais serviria, então transformação alguma seria feita, mas sim uma eliminação de matéria. No entanto, o material que compunha as folhas, ao serem queimadas, apenas se separam, ou seja, o conjunto de seres daquela instância se separou. Mas como ainda continuam vivos, pois são átomos e cheios de energia, serão utilizados para compor outros conjuntos, como esse no caso, as plantas em crescimento. Ou seja, por essa simples explicação pode-se entender a eternidade do ser e a atuação da lei da ajuda, onde um ajuda o outro. Eu sou Deva G. Suede, o que vive para sempre. Equilíbrio e paz.